Olá, salve a todos, bom dia. Dia 2 de janeiro de 2025. Estamos num ano novo para quem sobreviveu a essa virada de ano. Essa época de final de ano é uma época muito conturbada, que muitas coisas boas acontecem, mas também que muitas tragédias, muitos atritos, muitos conflitos, muitas brigas, enfim, muita violência também acontece nesse período, porque é um período onde as pessoas procuram dar vazões para todos os seus desejos, as suas vontades, os seus gostos, enfim, não levando em conta muitas vezes a questão dos limites, não é mesmo? E aí, passando dos limites, acontece o desrespeito. E aí, com o desrespeito, né, a violência, as brigas, os atritos, enfim. Então, para quem chegou em 2025, o ano está começando. Então, para quem chegou no ano de 2025, é mais uma oportunidade que a gente tem de fazer um ano melhor, de fazer um ano bom, de fazer um ano certo. Então a gente precisa também fazer uma retrospectiva do ano passado para programar esse ano, desses 365 dias, né? O que a gente quer viver, como é que a gente quer viver, o que a gente quer conquistar, enfim. É importante que se faça esse planejamento, né? Programar a ação, esse planejamento do ano e perceber o que aconteceu no ano passado que eu não queria que tivesse acontecido, né? O que faltou, né? Se esse ano não é um ano que eu quero viver certo, então eu vou ter que procurar fazer as coisas certas. Se esse ano é um ano que eu quero viver bem, então eu vou ter que procurar fazer as coisas boas, viver dentro dessas palavras. Se é um ano que eu quero viver de forma equilibrada, eu tenho que procurar aquilo que me faça, que me traga esse equilíbrio, que me traga a tranquilidade, que me traga as coisas boas, para que eu não chegue no final do ano com a sensação de falta, né? De pecado. Pecado é a falta, é a inconsciência daquilo que eu poderia ter feito e não fiz. E a vida, ela é um presente. A gente vive esse presente. A gente já sabe que a vida não é nossa, que o nosso corpo ele é emprestado e que ele está dentro de uma duração limitada também, né? Isso a gente comprova todo dia. Uns vivem mais, outros vivem menos, mas a vida ela tem o seu porquê e ela tem o seu sentido. Meu nome é Jefferson e eu sou estudante da cultura racional, divulgador desse conhecimento. Já estudo essa obra, essa cultura já há alguns anos e decidi pelas provas, pelas melhoras, por tudo aquilo que eu tenho vivido, em fazer essa divulgação para todas as pessoas, porque no meu entendimento e de todos aqueles que já passaram a se conhecer, essa é a nossa forma de fazer o bem, sem olhar a quem, verdadeiramente. Então o que a gente pode fazer? A gente pode divulgar, a gente pode mostrar de todas as formas, todos os jeitos, todas as maneiras e respeitando todas as pessoas, todos os seus costumes, todas as suas formas de viver, né, as suas formações, enfim, a sua educação até então. Mas a cultura racional, né, para quem não conhece, ela é um conhecimento que ela não é contra nenhuma doutrina, nenhuma filosofia, nenhuma religião, enfim. Ela complementa, ela orienta e ela faz bem para a pessoa. Então é uma cultura que ela tem base, tem lógica, tem provas e tem comprovações que você não precisa. A gente sempre frisa isso,
A propaganda que a gente faz é voluntária, não temos nenhum compromisso com nada e com ninguém. A gente faz tudo do nosso bolso, porque a gente sabe, né? Quem estuda sabe que quem conhece a cultura racional tem uma vida diferente de quem ainda não passou a se conhecer. Porque a cultura racional ela veio para que a pessoa se conheça, para que ela saiba como ela funciona, para que ela saiba por que ela está aqui nessa terra, para que ela saiba o que ela era antes de ser o que ela é, para que ela saiba o que vai acontecer depois que esse corpo terminar, né? Com o tempo os cabelos brancos vão aparecendo, né? Enfim, eu deixei aqui tô deixando a barba crescer não, tô deixando de fazer, eu tava com uma irritaçãozinha aqui, então a aparência, né? A nossa aparência ela muda um pouco, mas quem já está um pouco mais adiantado já sabe que a aparência é somente aparência. Não leva em conta a questão da aparência, porque as aparências servem para enganar. A palavra é superior à aparência e o raciocínio é superior à palavra. Por enquanto a gente ainda precisa falar, se comunicar. Se você entende português, você está entendendo o que eu estou falando. Mas no futuro a gente não vai precisar nem falar. Foi criado um alfabeto artificial e a gente se utiliza desse alfabeto agora, nessa fase de civilizados. Agora a fase é racional, mas foi criado para que a gente consiga se comunicar, escrever, né? Então a letra A vai ser para todos, né? Aqui, enfim, nesse nosso alfabeto. Mas no futuro não vai precisar falar. A gente vai se entender através do raciocínio. E a cultura racional, essa é a novidade. A cultura racional, ela desenvolve o raciocínio da pessoa. O raciocínio da pessoa é o dono da vida da pessoa, que está aqui, materializado dentro da cabeça de todos. E chegou o momento da desmaterialização dessa energia racional que está dentro ali da glândula pineal, da sede da alma, como muitos conhecem e falam. Então a cultura racional é essa energia que vai desenvolver esse habitante do mundo racional. Chegou o momento e é por isso que a gente está divulgando, e é por isso que a felicidade é muito grande, porque esse é o objetivo da vida. É saber o porquê está vivendo e saber como ser feliz, saber como se libertar, saber como se salvar verdadeiramente, realmente, racionalmente. Porque a filosofia, todos já estudamos, ela tem a sua limitação. Foi preciso e necessário existir, mas não libertou ninguém. Porque o que o liberta é o saber, né? Porque o ser humano, ele, voltando aqui, teve ali uma interrupçãozinha aqui. Então o ser humano, ele não criou nada, então por isso que ele não consegue definir nada, né? Quando ele nasceu, ele já encontrou tudo pronto. Então somente o conhecimento da nossa origem para desencantar o ser humano, tirar ele desse encanto, de sonho, né? De aparência, de ficção, de ilusão que ele vive e que só traz sofrimento para a vida dele, através dessas duas energias, elétrica e magnética. Então funciona assim. O Sol, por exemplo, ele faz o seu giro e a gente aqui de baixo olha para ele e acha qualquer coisa, pensa qualquer coisa, imagina qualquer coisa, mas ele vai continuar a fazer o seu movimento, a sua razão de ser, o seu porquê. Ele não está preocupado aqui embaixo do que a pessoa ela vai achar, se está quente, se está frio, se gosta ou se não gosta. Então esse é um movimento natural da natureza, independente da vontade do ser humano. Então, o que a gente precisa fazer de acordo com essas coisas que a gente não pode alterar? Que a natureza, ela tem uma função, né? Todos têm uma função.
Então, o ser humano, o que ele pode fazer para viver bem? Ele precisa conhecer o bem, ele precisa respeitar, ele precisa seguir orientações reais, naturais, racionais da natureza para que as coisas dê certo para a vida dele, porque a natureza também, ela é de transformações. Então, como muitos já repararam que a nossa vida aqui não é por acaso, não é fazer aquilo que eu gosto e aquilo que eu tenho vontade apenas. O ser humano aqui ele tem um tempo bem limitado. Se ele não aproveitar este tempo, é como você ir para tá numa escola, você entra lá na primeira série, tem um ano lá. Se você não cumprir com as determinações ali da escola, você reprova. Você vai ter que repetir aquele ano. Então, para indicar que é sempre assim, a cultura racional, ela vem trazer para nós que não existe efeito sem causa. E o nosso progresso é um progresso de degeneração. Há tempos atrás se vivia mais, hoje se vive menos. Então isso já demonstra que a natureza, ela, através dessa poluição, ela está regredindo, né? E a gente tem que observar e tomar uma atitude e mudar e se conhecer. Passou a época do implorar, passou a época do rezar, passou a época da esperança, passou a época do sonho, da crença, do acreditar. Não, agora é a hora da verdade. Para aqueles que querem saber, para aqueles que querem conhecer. Se no ano passado a minha esperança não se realizou, é porque a esperança não realiza nada, não adianta esperar. Você tem todas as condições para fazer. E é fazer o quê? Fazer segundo uma orientação. Sozinho você não consegue fazer nada. Você não sabe nada, a não ser que você tenha acesso à orientação, ao conhecimento, à informação, para que aí você consiga fazer. Viver de experiências, o ano passado, o que traz, né? A experiência, ela tem a questão da incerteza, do erro, né? Então, buscar nesse campo espiritual, fazer experiência, esse campo espiritual também tem dono. Então, você vai estar achando que, utilizando algum artifício para acessar esse campo espiritual ele está cheio de seres que têm o seu propósito também, que é lapidar o ser humano e dizer o que para ele? É dizer para ele que ele precisa acordar, que ele precisa despertar, que ele precisa acordar para a vida. Que vida? A vida real. A vida tem um sentido, a vida tem um porquê. Não é viver para fazer peso em cima da terra, ou viver para adquirir coisas. Todos precisam ter as condições básicas para viver. Mas a nossa vida é limitada e não é essa a função da vida, como muitos já perceberam. Então 2025 está aí. Para que ele seja melhor, eu preciso ter uma base. Eu preciso agir diferente do que eu agi em 2024. Eu já me conheço, o que eu quero nessa vida, o que é importante nessa vida. O que é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que saber? Será que eu tenho que saber alguma coisa? Será que eu já sei tudo? Será que eu já me conheço? Será que se fizer uma pergunta para mim eu vou saber responder com base, com lógica, com prova, com comprovação? Então a cultura racional ela vem trazer essa verdade. A verdade ela precisa ter lógica. Se não tiver lógica, um atributo da verdade é a lógica. A crença ela não tem lógica muitas vezes, né? Enfim, todo esse conhecimento é um conhecimento que serviu. Então estamos na fase do 3, passou a fase do 1 e do 2. Não se chega ao 3 sem passar pelo 1 e pelo 2. Estamos no terceiro. O desenvolvimento do raciocínio, a terceira máquina da glândula pineal, do istmo de mesencéfalo, ali no raciocínio, o habitante do mundo racional, que precisa ser desperto. Por quê? Porque todos querem, alguns,
né? Alguns que seguem alguma coisa, eles têm essa vontade de se salvar, digamos assim, né? De ter as coisas boas, né? E aqui embaixo, aqui na nossa vida, a gente percebe que tem muitas mazelas, né? Que tem muito sofrimento, né? Por isso que fala que a pessoa, ela é pensador, sofredor e mortal. Nós somos, de certa forma, né? Condenados a viver aqui, e o pior, sem saber porquê, né? Então a cultura racional, ela vem explicar, esclarecer essas dúvidas com prova e com comprovação. Então todos devem se conhecer nesse ano de 2025. Se somos todos irmãos, então devemos agir como irmãos, mas como? Através de um conhecimento que permita isso. Porque o conhecimento que existiu, as guerras estão aí, as brigas estão aí, os conflitos, não adiantou. Então a cultura racional é uma cultura universal, da concórdia universal, pelo desenvolvimento do raciocínio, pela explicação de todas as coisas, com base, com lógica, com provas e com comprovações. Então estude, conheça a cultura racional. Chegou o momento. Ela chegou em 1935 e está disponível em forma de livros, essa energia, para que todos tenham acesso. Não existe segredo, não existe mistério, não existe ajuntamentos, não existe nada disso. É muito simples e muito claro. O problema é que nós vivemos encantados, o problema é que nós vivemos uma cultura artificial, e agora chegou a cultura natural da natureza. E a verdade, alguns já perceberam que ela é uma só, não existe duas. Como é que pode ter paz, concórdia universal, com 2, 4, 5 verdades? Aí um vai defender uma coisa, outro vai defender outra, aí não tem jeito. Você tem cabeça, eu também tenho. Você tem braço, eu também tenho. Você tem raciocínio, eu também tenho. Então existe uma solução. Desenvolver esse raciocínio, tudo que você souber, eu também vou saber. E é uma cultura do bem, que traz o bem, que traz o equilíbrio, que traz a paz, que traz o sossego, que traz a saúde. É isso que nós queremos. Porque o tempo aqui é contado. Como a gente vem sempre falando, e é só você pegar uma foto, pega uma foto sua lá com 5 anos, com 10 anos, e agora pega a sua foto lá com 70, 80 anos. O que vai acontecer depois? Então a cultura racional, ela é feita para isso, e essa ligação, ela é feita em vida, não é depois da morte que você vai saber das coisas, você vai saber vivendo. E aí sim você pode viver em 2 mundos. Você pode viver aqui e pode viver no primeiro mundo, em vida, com a cultura racional. Ela dá essa instrução, ela dá essa informação, ela orienta a pessoa. A pessoa, ela não vai ser mais orientada, instruída pelas energias aqui desse campo. Esse campo eletromagnético aqui, material, ele foi feito somente para a lapidação do ser humano, para que ele fosse preparado através da tentativa e erro, e isso é a ciência, né? É o conhecimento espiritual, para que ele errasse e percebesse que aquele caminho é errado. Só que esse caminho do certo não pode ser definido pela experiência, né? Se você vai experimentar, você já está dizendo que você não sabe. Você vai experimentar, você vai fazer uma aposta, né? E a cultura racional não tem isso, é uma reta só, é uma linha só, e é o bem de tudo e é o bem de todos, é o esclarecimento de tudo e de todos, de onde viemos e de onde retornaremos. Então está aí a cultura racional, da obra dos livros Universo em Desencanto. E 30 de dezembro foi o dia do sábio, o dia do nascimento do Sr. Manuel Jacinto Coelho, que é o autor da obra, que foi o aparelho do racional superior, que recebeu essa instrução, essa energia e codificou em palavras, em letras, em livros, para que a gente possa ter acesso. 1903 chegou na Terra esse ser
com essa missão, com esse propósito. E hoje nós podemos ter acesso a essa obra. E aí, como muitos dizem, tem que fazer igual o São Tomé. O São Tomé, ele precisou ver para crer, né? Então, eu preciso pegar o livro, eu preciso abrir, eu preciso ler, eu preciso entender. Quando eu abrir o livro, quando eu ler, quando eu tiver a vontade de conhecer, de saber, aí sim eu vou ter as minhas provas e comprovações. Agora, o que eu não posso fazer é negar uma coisa que eu não conheço, simplesmente sem motivo. Eu preciso conhecer primeiro para daí tomar os meus julgamentos, né? E a cultura racional é o terceiro juízo, é o juízo final. Teve o primeiro juízo da energia magnética, desenvolvendo a imaginação. Teve o segundo juízo da energia elétrica, desenvolvendo o pensamento. E agora é o juízo final da energia racional, do mundo racional, desenvolvendo o que importa, que é o dono da vida, que é o raciocínio, que é o habitante do mundo racional, que está na cabeça de todos, assim como todos nós aprendemos que Deus está dentro de nós. Mas, se Deus está dentro de nós, por que existe essa loucura aí? Então Deus é mau, Deus é bom, enfim. Aí começam essas dúvidas todas, que ninguém chega a lugar nenhum, porque ninguém explica isso. A cultura racional, ela explica tudo e cura todos, porque ela é superior. E essa forma aparente, ela é passageira e provisória. E nós estamos aqui por causa dessa energia superior. E essa energia superior que precisa dessa energia que veio do mundo racional agora para desencantar o ser humano. Então leia, estude a cultura racional, propague, divulgue a cultura racional, que você vai estar fazendo bem sem olhar quem, você vai estar ajudando o seu próximo. Essa é a única forma que você tem realmente de ajudar o seu irmão. O seu irmão precisa se conhecer, o seu irmão precisa saber o porquê que ele está vivendo. E não adianta você falar, não adianta eu falar, porque a pessoa ela não vai escutar. Quantas pessoas já falaram nesse mundo? Quanto sermão, quanta coisa a pessoa já escutou? Ninguém quer escutar mais nada. A pessoa ela quer prova e comprovação. Aí provando, sim. Provando ela pode seguir. Provando ela tem as suas próprias convicções, porque ela mesma provou. E o bolo para provar eu preciso experimentar. E a cultura racional não se faz experiências. É um conhecimento simples, é um conhecimento original que desenvolve o raciocínio. Sabendo o porquê está vivendo aqui, você vai viver de acordo com essa razão da existência e tudo vai dar certo na vida de todos, porque este é um conhecimento de concórdia universal, de paz, amor, fraternidade e concórdia universal. Salve a todos e que tenhamos um ano de 2025 com mais consciência. Só que a consciência ela tem que vir de algum lugar. A consciência ela não vem da experiência. A consciência real ela tem que vir do conhecimento real que está na cultura racional para quem já passou a se conhecer. Salve, salve!